tem que dar o dízimo, viu? Jesus ordenou dar o dízimo ou não ordenou? Não, tem que ser batizado. Jesus mandou batizar ou não mandou? Não, tem que guardar o sábado. Jesus mandou guardar o sábado ou não mandou? Não, tem que estar numa igreja. Jesus mandou alguém estar dentro de uma igreja ou não mandou? Não, tem que adorar a Deus, tem que ir para um templo, para uma casa de Deus, igreja, porque ali é o lugar de adorar a Deus. Jesus mandou ir para algum lugar adorar a Deus ou não mandou? Não, tem que tomar ceia, porque se não tomar ceia, não faz parte da igreja. Jesus mandou alguém tomar ceia ou não mandou para fazer parte da igreja? Não, você tem que estar sob a autoridade de um líder religioso para estar na cobertura de Deus, porque ele é a autoridade espiritual. Jesus mandou alguém estar sob a autoridade espiritual de algum líder religioso para estar na cobertura da segurança espiritual de Deus? Bem, gente, o assunto é bem simples de se resolver. É só aprender de Cristo. É só você ir buscar aprender o que Cristo ensinou. Jesus ensinou alguém a procurar alguma igreja verdadeira para estar dentro dela, para poder ser de Deus e servir a Deus? Jesus ensinou alguém que tem que procurar qual é a religião verdadeira, porque a igreja que ele levantou foi aquela ou aquela outra. Hein, meus irmãos? Então o assunto é bem simples de ser resolvido. É só buscar aprender de Cristo para ter o conhecimento da verdade. Verdade essa que vai vos libertar. Libertar da mentira que vocês estão. É para onde, Rony? 602. Novo. Libertar da mentira que vocês estão. Então, gente, por que tanta confusão? Por que tanta questão doutrinária? Por que tanta dúvida, incerteza? Por que tanta doutrinas? Por que tantos profetas trazendo revelação, visão? Por que tantos caminhos que o povo diz que o verdadeiro é esse, aquele ou aquele outro? Se você pode ter o conhecimento da verdade, para não estar sendo conduzido e vivendo na mentira. Essa verdade não é o que determina na doutrina de nenhuma igreja ou religião. Essa verdade não é o conjunto de regras, de normas teológicas de nenhum pastor, padre ou papa ou teólogo. Essa verdade não é a filosofia de nenhum filósofo. A verdade que nós precisamos conhecer para ser liberto, para chegar a Deus e estar em Deus, é Cristo. Aquilo que Jesus ensinou, é nisso que devemos estar colocando a nossa vida, sendo devoto e praticante, ao que Jesus ensinou. Não é o que ensina os homens que dizem que são a autoridade de Deus para trazer revelação, visão e determinar o que é para crer e o que não é para crer. Então, eu vejo aí a discussão, eu vejo aí as contendas, eu vejo aí as pessoas entrando em debates que são vãs, que não edificam, que não levam ninguém a Deus. As pessoas estão preocupadas em saber, não, o dízimo é da nova aliança, o dízimo é da velha. Não, o sábado tem que guardar, não, não pode guardar o sábado, não, tem que ser batizado, ou não é batizado. Jesus, quando vem, ele diz assim às pessoas: errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Eis o motivo que muitos estão no erro e errando a direção para Deus, por não examinar as Escrituras. E quando você passa a examinar as Escrituras não vai te levar a igrejas, a guardar sábado, a dar dízimo, a estar nessa ou naquela doutrina, buscar a religião verdadeira. Quando você passa a examinar as Escrituras,
As Escrituras vai te conduzir a Cristo. Não é nenhum conceito doutrinário de nenhum teólogo, de nenhuma igreja ou de nenhuma religião. Se você pegar a Bíblia e ler, lá em João capítulo 5, versículo 39 e 40, e você analisar o que Jesus vai dizer aos religiosos, religiosos que usavam a Bíblia, mas que não se conduzia por aquilo que a Bíblia mostrava para eles se conduzir. E Jesus vai dizer a esses religiosos, dá uma lidinha lá em João 5, 39 e 40. Jesus vai dizer, vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para terem esta vida. Porque os religiosos buscavam a vida com Deus no templo, nos rituais, nos cerimoniais, na submissão aos credos e os dogmas que os homens colocavam. Os religiosos não se conduziam a Cristo, mas queriam a vida com Deus, achando que ia encontrar essa vida com Deus dentro de cerimoniais, dentro de tradição religiosa, dentro de prática de serviço, de sacrifício religioso. Vem Jesus e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho para Deus, a verdade de Deus, a vida com Deus. E ele vai terminar dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não preciso ir a Deus dentro de uma igreja. Eu não preciso buscar ou estar em Deus dentro de nenhum templo, igreja, religião. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão a mim. Quando eu creio em Cristo, eu estou em Deus, porque Deus está em Cristo. E aquele que crê em Cristo, Deus está nele também. Deu para entender isso? Mas o povo hoje vive escravizado. Tem que buscar a Deus ali, aqui, acolá. Tem que oferecer o sacrifício, viver a penitência, o flagelo. Tem que cumprir a meta, a regra, a norma. Tem que obedecer às atividades. Tem que estar dentro do legalismo religioso. Tem que estar dentro de uma instituição religiosa. Senão não é de Deus. É isso ou não é que o povo está vivendo? E dentro dessas instituições religiosas, eles não estão aprendendo de Cristo. Estão aprendendo guardar sábado. Estão aprendendo dar dízimo. Estão aprendendo a viver uma vida de submissão, de obediência, em devoção à igreja, pelas tarefas, a obrigação determinada pelo líder, que diz que é o supremo autoridade de Deus. Tem que viver nos rituais, nos cerimoniais, nas atividades de culto, cumprindo a meta, senão não é de Deus. Aí eu pergunto, vai examinar, aprender de Cristo. Aonde Jesus ensinou isso? Então, meus amigos, é simples a questão a resolver. É só examinar. É só buscar aprender de Cristo, irmãos. É só buscar aprender de Cristo para ter o conhecimento da verdade de Deus, para você não estar perdido dela. Você precisa ter o conhecimento da verdade de Deus. Você precisa ser iluminado com a palavra de Deus para andar na luz. Tá, seu Diogo? E não viver mais nas trevas. Você precisa conhecer a verdade de Deus para ter o conhecimento e ser liberto da mentira. Quantas pessoas e quantas estão dentro das religiões vivendo a mentira em nome de verdade de Deus? Não estão se conduzindo a Deus. Não estão sendo discípulos de Cristo. Não estão sendo formadas no conhecimento de Cristo. Cada um sendo formada nos valores, nas regras, na tradição, nos princípios ensinados de suas religiões. Cada um defende os credos, os dogmas de suas religiões. Cada um vivendo na instrução da doutrina de suas religiões. Há uma só doutrina. Há um só Senhor. Há um só guia. Há um só Espírito. E é Jesus, na doutrina dele, pelo Espírito Santo, que não leva ninguém a ser guiado por meio de igreja, ou de religião, ou de doutrina, de preceitos de homem nenhum. Quanta questão. Não, você está vestindo assim, não é de Deus.
Você não está sendo santo porque você não está vestindo paletó e gravata. Não, você não é de Deus, você não é santo porque você usa brinco. Quantas questões loucas. O povo buscando ser justificado por Deus por meio da sua vida religiosa, de usos e costumes, de virtude e méritos que eles vivem praticando dentro da religião. Eles acham que vão ser justificados por Deus por esses parâmetros. Vai aprender de Cristo, vai aprender o que o Evangelho revela, por onde o homem pode alcançar o perdão de Deus, ter comunhão com Deus, ser justificado por Deus, sair da transgressão, do juízo e da condenação e ter a comunhão com Deus. Vai aprender por onde é que a gente alcança essa graça, essa dádiva, essa oportunidade que Deus nos dá. Não é dentro de igreja nenhuma, não é por meio de ritual, de sacrifício, de penitência, de flagelo, de formalidade, de vida religiosa em canto nenhum, religião nenhuma, igreja nenhuma, vida religiosa nenhuma. O povo está deixando de buscar o conhecimento de Cristo para viver preso, escravizado, robotizado, alienados, com a mente cauterizada na mentira do diabo pregada dentro das religiões por esses homens que se dizem de Deus. Ministros de Satanás, que se denominam homens de Deus, ungido, cheio da unção. Quem é de Deus, quem está com a unção de Deus, quem está na autoridade de Deus, é quem está pregando o Evangelho, é quem está condenando as obras infrutuosas das trevas, é quem está levando a luz para iluminar os que estão nas trevas. Não é quem está dentro de igreja com título de pastor, de profeta, disso, daquilo outro. De Deus é quem está em Cristo, na palavra dele. Então saiam dessas questões loucas. Vão aprender. Pois não, irmão? Você já saiu de bicicleta que trabalha na Framier? Rapaz, não sei te dizer não. Acho que ele já saiu, hein? Lá em cima não tem mais ninguém? Até aqui não passou não, isso. Não. Agora daqui a pouco ele deve estar saindo. Nada. Então vocês estão entendendo isso? Então é isso que as pessoas precisam ser orientadas. É isso que as pessoas precisam dedicar-se e a buscar nas suas vidas. Está saindo agora, irmão? É isso que as pessoas precisam se dedicar, priorizar, buscar nas suas vidas para viver em seu viver. Não é o que vive o povo sendo escravizado e coagido a viver regra, norma, prática de religião. É buscar o conhecimento de Cristo, irmãos. Então eu estou aqui no trabalho, eu paro, tem uma interrupção, mas você está recebendo o ensino. Você está recebendo o ensino. Não escravize sua vida dentro de nenhuma religião, por meio da autoridade e do domínio de nenhum líder religioso, como se isso fosse para Deus. Vai lá, irmão. Não escravize sua vida, não entregue, não centralize, não coloque o seu viver centralizado, escravizado dentro de uma instituição religiosa, a serviço de tudo ali que é estabelecido para você cumprir, guardar e viver como se fosse para Deus. Não coloque sua vida como propriedade de um sistema religioso. Pois não, senhora? Boa tarde. Por favor, no apartamento 1202, reside aqui Adelson Vasconcelos e Silva? Não. Não? Não. É o oficial de justiça. Aham, essa pessoa não reside aqui, não. Nunca residiu? Não. Castelo de Avião. É, isso mesmo. Como é o nome do senhor? É o Wellington Ramos. Pode dar o número de documento? Identidade 650-9392. É SDS ou SPP? SDS. Nada. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto que eu estava aqui comentando para vocês, porque eu estou aqui no trabalho, a interrupção chega e parece que, né? Mas é isso mesmo, é porque o trabalho é para isso mesmo. Mas eu quero que vocês entendam isso. Não coloque a vida de vocês escravizada dentro de um sistema religioso, no domínio, na autoridade de nenhum líder religioso, para vocês consagrar, devotar suas vidas, centralizar os seus viveres
dentro da instituição religiosa, nos serviços, nas obrigações, nas responsabilidades, nas tarefas, nas atividades, nos compromissos, como se fosse para Deus. Jesus não pede nada disso para ninguém que viva na presença dele para viver para Deus. Jesus não estabeleceu nada disso, gente. Jesus não estabeleceu nada disso. Jesus não mandou ninguém procurar uma igreja para estar servindo a Deus dentro de igreja. Jesus não mandou ninguém guardar sábado, nem domingo, nem dar dízimo, nem tomar ceia, nem viver uma vida escravizada, cheia de obrigação de cerimoniais, de sacrifício religioso dentro de igreja. Como se fosse a vida santa, a vida com Deus, para ser de Deus. Jesus não mandou ninguém procurar uma igreja para ser batizado pelo líder dessa igreja nas águas, para receber remissão de pecados e ser inserido no corpo de Cristo, como membro da igreja dele. Jesus não mandou ninguém tomar essa direção. Jesus não mandou os apóstolos criar essas ideias, pregar esses conceitos, pregar esses meios. Isso aí não foi pregado pelos apóstolos. Os apóstolos não pregaram dízimo. Os apóstolos não pregaram guardar sábado. Os apóstolos não pregaram ser batizado para poder cumprir e amar a Deus guardando a lei de Deus. Os apóstolos não mandaram tomar ceia todo mês. Os apóstolos não mandaram usar véu, nem estar nessa ou naquela igreja, nem buscar uma igreja para servir a Deus. Os apóstolos não pregaram a ninguém que tem que estar submisso a uma autoridade espiritual, dentro de alguma religião, com uma cobertura espiritual de Deus para a tua vida. Os apóstolos não cobraram de ninguém autoridade para eles, como se eles fossem o maioral do povo. Os apóstolos não abriram igrejas, instituições, e nem colocaram o seu trono como soberano dentro delas. Os apóstolos não pregavam essa hierarquia dentro do sistema religioso igreja que o povo vive. Os apóstolos não ensinaram a ninguém a buscar vitória, milagre, prosperidade em culto, em campanha, em pacto, em voto. Os apóstolos não ensinaram ninguém a subir monte para encontrar a presença de Deus. Os apóstolos nunca orientaram ninguém a ir para a igreja para adorar a Deus, que ali era a casa de Deus. Os apóstolos nunca pregaram isso. Esse contexto, esse princípio de casa de Deus. Se não está na doutrina dos apóstolos, que é o evangelho que Cristo trouxe, se Cristo não ensinou isso, por que tu está praticando isso? Por que tu está escravizando tua vida nesses trabalhos, nessas tarefas, nesses cerimoniais, nessas obrigações, dentro dessas igrejas? Se Jesus não ensinou isso, se os apóstolos não ensinaram isso, por que tu está vivendo isso? Então isso mostra que tu está perdido. Está fora da direção de Deus. Então conheça a verdade e seja liberto para sair dessa mentira, desse engano e dessas trevas. Amém?